como já foi falado aí, essa minha amiga Rosilda, a gente está aqui dividindo a tela com vocês. Vamos ficar juntos nesse momento. Nós estamos com mais 3 gestoras junto com a gente, né? Patrícia, Edilma e Adriana. E eu vou colocar a apresentação aqui para vocês, tá certo? E a gente vai seguindo. Tá? Só um minuto. Então, como foi falado, o nosso tema é formação compartilhada, uma estratégia de gestão. E é uma honra, né, fazer parte da GENAT, é uma honra apresentar esse mini curso para vocês. Né? A gente foi convidada depois que a secretaria viu o nosso trabalho e convidaram a gente ficou super feliz, né? E aí escrevemos, né, esse trabalho e pensamos juntas como apresentar isso para vocês em forma de mini curso. Nós somos 3 CMEs que, né, vamos apresentar para vocês, o CME Marilanda Bezerra, o Zilda e o Saturnina. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, sobre os CMEs, caracterizando eles, tá bom? Então, nosso objetivo hoje, né? Esse momento tem por objetivo discutir a formação compartilhada como uma estratégia de troca de experiências bem-sucedida. Então, foi muito bem-sucedido, por isso que a gente está aqui hoje, né? E socializar ferramentas para a sua implementação e também possibilitar a reflexão acerca da importância da formação continuada em serviço. Então, esse é o nosso objetivo para esse momento, né? Momento desse mini curso, certo? E por quê, né? Qual a justificativa? Por que a gente fez isso? Por que a gente está aqui hoje? Né? Essa proposta de realizar essa formação aconteceu mediante uma problemática comum entre os 3 CMEs, parceiros, né? Que era a ausência de formação continuada para os professores. E eu queria fazer uma pergunta aqui para vocês. Tem algum gestor aqui na sala agora? E aí? Tem como responder falando, abrindo o microfone? Eu. Tem algum gestor aqui hoje ou só professor? Naí, que eu vi tá aqui é Mônica, do Carla Bandeira. Mônica, tem mais algum? Mônica, eu vi. Patrícia, não me entrega, Patrícia. Entrega. Entrego. Quero entrar nesse grupo também, viu? Quem? Quero entrar nesse grupo também de formação. Tem mais algum gestor? Então, a gente estava pensando, né? Nossa, foi muito legal a gente se juntar. E como aconteceu isso, né? Nossa amiga Dilma, ela era daqui do CME Marilanda e ela foi, ano passado, ser gestora lá no Zilda, né? E aí, assim, muitas inquietações, a gente sempre saía para almoçar, algumas vezes para jantar, e era meio que uma terapia, né? A gente conversar, trocar experiências, falar, como se fosse a gente ia para os nossos psicólogos, né? Assim, a gente ia para o psicólogo, a gente se reunia e falava, e comentava, e dizia como estava, ai, aqui tracinho, ai, meu Deus, eu preciso disso, ai. Então, assim, foi nessas trocas de experiência, nessa troca de problemas, vamos dizer assim, nessa terapia em conjunto, que surgiu essa proposta, né, de realizar a formação com os professores. E, mediante a isso, essa ausência da formação continuada foi algo muito presente nos 3 CMEs. Né? A gente viu que teve realmente, durante a pandemia, tiveram cursos para os professores, mas, assim, não chegou a todos os professores, nem todo mundo conseguiu. Na pandemia, você querendo ou não, sua cabeça estava meio doida, né? Porque era muitas coisas, né? Tinha pessoas da sua família que faleceram, tinha você preocupado com outras questões. Então, assim, nem todo mundo conseguiu absorver todos os cursos, né? Tudo que a pandemia trouxe, de certa forma, de bom. Foram muitos cursos, muitas coisas, mas nem sempre era da melhor forma possível. Muitos professores não conseguiram fazer as formações que a secretaria deu. E o principal de todos,
a questão da rotatividade de professores. Então, os professores que a gente tinha em 2019, quando foi em 2020, o contrato encerrou, e aí todos saíram. Quando foi em 2021, eram professores novos, e aí nunca tinham visto a proposta da escola. Então, assim, eram problemáticas presentes, tanto aqui no Marilanda, como no Zilda, como também no Saturnina. Então, assim, era um baque pra gente, né? E a gente se reunia, a gente sentava, e uma chorava do lado, a Dilma chorava do lado, aí Rosita, ai meu Deus, tá difícil aqui. E assim, meu Deus, que bom que a gente tem essa troca, né? E foi nessas trocas que surgiu isso. Na verdade, a ideia, né, ela surge principalmente da nossa inquietação, porque a gente queria trabalhar a formação, fazer formação, e muitos desses professores tinham chegado há pouco tempo no ICMEIs, que a gente fazia parte, né? Eu tinha saído do Marilanda, tinha chegado um grupo novo, eu estava chegando no Zilda, e a gente buscava todo tempo essa formação. Então, quando conversávamos, nós gestores que somos amigos também, a gente surgiu a ideia, não lembro de quem, mas assim, surgiu a ideia da formação em conjunto. Por quê? Porque, de certa forma, existiam problemas ou situações em comum. Uma situação que tinha no Zilda, tinha também no Marilanda, a necessidade de se estudar um tema, tinha também no Saturnina. Então, dessas reflexões ou dessas inquietações dos gestores, surgiu a ideia de se fazer uma formação conjunta. E é tão bom, assim, fazer em conjunto, né? E a gente vai explicar um pouquinho mais sobre isso, como foi que isso aconteceu, certo? Então, vamos caracterizar um pouquinho os CMEIs, para vocês conhecerem um pouquinho de cada CMEI. Olá, eu sou Rosilda, né? Gestora administrativa, como a Patrícia falou, do CMEI Marilanda. Estou aqui do lado da minha amiga Maria, que já fez a abertura, né? Então, assim, nosso CMEI, né? O CMEI Marilanda, eu digo nosso porque nós fazemos parte dele, né? Está localizado no bairro dos Guarapes, né? É um CMEI de pré-escola, com crianças de 4 a 5 anos, né? Porque completando 6, vai para o ensino fundamental. Nós temos 10 salas de aula, né? O ano passado a gente tivemos menos, mas esse ano conseguimos aumentar nosso quantitativo de crianças, então a gente está com 10 salas de aula atualmente, né? 4 no turno matutino e 6 no vespertino. Vocês podem achar estranho aqui, o pessoal daqui só quer matricular os meninos à tarde, mas a gente, né, é uma luta para a gente convencer eles a matricular pela manhã. Nós temos, para você ter ideia, né, assim, uma das questões, né, que já, inclusive, foi falado com relação à rotatividade, para vocês terem ideia, a gente só tem um professor do quadro no nosso CMEI atualmente. Os demais são todos de processo seletivo, ou hora extra, né? A alta rotatividade de professores, né, como eu falei, se dá por esse motivo. Porque a gente como não temos professores de quadro e a secretaria faz o processo seletivo a cada 2 anos, então a cada 2 anos está se renovando, né, esse quadro de professores. Por isso a necessidade muito bem colocada, né, por Maria e Dilma, dessa formação. Nós usamos a metodologia do projeto de pesquisa, né, desde 2008, né, quando na gestão de Iraci, de Dilma Vaz, né, a gente teve um grupo de professores que trouxe essa proposta para o CMEI e a gente, né, incorporou essa proposta no nosso PPP, né, então a gente, né, trabalha também com um projeto de pesquisa. Faz parte do currículo já, né? Faz parte do CMEI. Do currículo do CMEI. E tem a cultura, né? A gente tem essa cultura de estudo e formação continuada, né? Desde o tempo, eu falo assim, desde o tempo porque elas foram, assim, grande referência para a gente não esquece, né? Das boas referências, né? De Iraci, de Elis Cristina, que foi diretora e coordenadora, assim, muito tempo aqui no CMEI, então elas tinham muito essa cultura de estudo, de formação, e isso, né, fica na gente, né, intrinsecamente entra na gente. Então, a gente sentiu essa necessidade, né? Eu cheguei aqui em 2013 e, né, já entrei no embalo. Então, assim, realmente, essa cultura de estudo, de formação, toda sexta-feira tinha um estudo, todo
que antigamente a gente planejava junto com a coordenadora o dia inteiro, né? Tinha. Então, tinha um estudo com coordenadora, tinha nos sábados, quando, né, PPCs, as coisas, a gente tinha uma formação mesmo. Então, eu já cheguei nesse embalo, né? Você foi do processo de formação, né? Dessa construção, dessa mentalidade de estudo, né? E eu já cheguei no embalo e é muito bom, assim, você vê a diferença de uma escola que tem essa cultura de estudo, né? Para uma que não tem. Então, é muito legal isso. Aqui do Guarás. Isso mesmo, Maí, isso mesmo. Assim, né? Para fechar nessa fala da caracterização, certo? Vamos falar um pouquinho agora sobre o Zilda. Boa tarde, pessoal. O Zilda Arnes, também é localizado lá em Frei Camarão, na Zona Oeste, né? Também daqui da capital. Lá também temos 10 turmas. E dessas 10 turmas também só tem uma professora do quadro. O restante é seletivo e hora extra, né? E também a gente não tinha essa cultura de estudo. Eu estou no CMEI Zilda Arnes desde 2012. Eu passei em todos os níveis, né? Comecei no berçário, entrei no berçário, depois passei por todos os níveis da educação infantil, e em 2018 eu fui para a coordenação. Aí a gente também viu a necessidade que lá a gente trabalhava com esses projetos prontos, e tinha ainda a cultura das datas comemorativas, né? Aí a gente também sempre persistindo, mas como é uma coisa cultural, eu acho que dos professores, né? Desde 2018 a gente tentava tirar essa questão do projeto pronto, que era só Ctrl+C, Ctrl+V, né, da internet, que a gente vê muito ainda hoje, infelizmente. E quando assumimos, eu e a Edilma, em 2022, a Edilma já vem com essa cultura como é que diz, Edilma? Do projeto de pesquisa, né? O professor pesquisador. Aí foi uma conquista, né? A gente tentou conquistar, né, Edilma? Puxou para a gente, mas infelizmente é como Naí disse, e Rosilda, essa rotatividade, essa primeira formação que a gente teve, não tem mais professores lá que participaram daquela primeira formação da gente. E essa segunda já vai na terceira que a gente está pretendendo fazer, já não vai ter, já vai ser um novo grupo. Então, é pouco importante nessas formações continuadas. É só isso. E, gente, desculpa a voz, porque eu estou super rouca. Qualquer coisa, Dilma, dá uma... Obrigada, Patrícia. O Zilda Arnes, ele tem creche também, além da pré-escola, tem creche. Tem um grupo muito comprometido e a gente chega, né, uma nova gestão, querendo com todo aquele gás, né? Eu encontrei Patrícia para a gente formar, a gente não se conhecia e formamos a dupla na gestão. E, assim, uma das minhas maiores preocupações sempre, porque, embora eu esteja no administrativo, meu viés sempre foi pedagógico, é de a gente sentar para que esse CMEI também seja espaço de estudo, de reflexão, né, de análise da nossa prática. E a gente começou, e Patrícia encampou essa ideia, tanto que a gente se volta para o Marilanda para a gente pensar sobre isso, porque a gente precisa estar naquele espaço pensando no ensino de qualidade. E, para isso, a gente precisa estudar. Então, quando a gente se juntou, foi com esse objetivo de que essa formação ela comece a acontecer e ela continue no CMEI, como prática, e se torne cultura de estudo. Agora um pouquinho sobre o Saturnina. A Adriana vai nos falar. Adriana? Pronto, gente. Boa tarde. Sempre. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou Adriana Rodrigues, eu sou a gestora pedagógica. Eita, nervoso. A gestora pedagógica do Saturnina Alves. Né? O Saturnina Alves, ele fica na zona oeste da cidade,
ele tem 3 salas pela manhã e 3 salas à tarde, no total de 6 turmas. Só atende a modalidade da creche, níveis 1 e 2, certo? Hoje, a gente tem, atualmente, 3 professoras do quadro e 3 professoras contrato, né? A gente também percebeu, né, essa necessidade dessa atualização, essa necessidade dos estudos. Na verdade, assim, eu particularmente lá, já, desde quando eu era professora, eu tinha muito esse desejo de trazer os projetos de pesquisa para a nossa prática, né? Só que aí eram muitos entraves, né? As pessoas, é uma coisa cultural, né? Às vezes, de adotar aquele projeto do CEMEI, um projeto, né, para todas as turmas, e aquilo era muito difícil de ser vencido, né? As pessoas realmente não queriam comprar a ideia. Em 2019, eu passei a ser coordenadora pedagógica e comecei, assim, dar as primeiras tentativas, né, de colocar em prática. Então, assim, eu acreditava, como eu passei a ser coordenadora no segundo semestre de 2019, então, como o projeto em 2019 já estava acontecendo, eu, assim, não quis interferir, mas aí estava, assim, martelando na minha cabeça, não, em 2020, a gente vai conseguir colocar isso para frente, a gente vai procurar estudo, eu vou apresentar essa metodologia de trabalho, que é maravilhosa, né? Que ela vai de encontro com a realidade, então, assim, era um sonho. Aí, quando foi em 2020, enfim, chegou a pandemia, a gente não conseguiu fazer, né? 2021, a pandemia persistiu até o segundo semestre, né? Então, assim, a gente voltou com muitas questões, com muito medo, tentando seguir protocolo, colocavam protocolo, tiravam protocolo, então a gente não tinha, assim, uma mente aberta, uma calma, né, uma quietude, primeiro de alma, né, para poder começar a fazer estudos sobre isso. Então, acabou que ficou para 2022, porque eu acho assim, tudo é num tempo certo, no momento propício. Por quê? Porque a gente conseguiu se aliar, né, com esses 2 CMEs, né, que tinham a mesma angústia, que estavam procurando, né, o mesmo objetivo. Então, a gente se identificou muito, né? Nós 3 nos identificamos muito nessa questão das necessidades, né? Das necessidades desse estudo. Então, assim, foi um momento propício. Eu acho assim, se fosse em outro momento, não teria sido tão bom como foi, né? Esse começo, esse pontapé inicial que o Saturnina deu para começar a trabalhar com essa metodologia dos projetos de pesquisa, certo? Então, lá nós atendemos 120 crianças em média, todos os anos, né? E uma coisa, assim, que é bem real com o nosso trabalho, né? Que está aí nos pontos que nós buscamos realizar um trabalho comprometido, afetuoso e de parceria com as famílias. Isso é bem nítido na nossa prática. Graças a Deus, a gente tem uma procura por vagas muito intensa, muito grande, assim, a todo momento, assim, é aquela coisa, não esquenta, uma vaga lá não esfria, né, como diz a história, sai uma criança, já tem outra para colocar no lugar. Muitas vezes a mãe já vai fazer a transferência e já leva a outra, a mãe junto com ela, ó, isso daqui eu trouxe para colocar na vaga, né, e a gente tem que explicar, não, às vezes não é assim, porque todos os anos a gente tem lista de espera para todos os níveis e todos os turnos, graças a Deus. Então, assim, a metodologia de trabalho era a cereja do nosso bolo, assim, dentro da nossa prática, eu acredito. E graças a essa formação, né, que a gente, com muito custo, né, colocamos para frente, a gente conseguiu melhorar ainda mais, o que já era bom. Então, vocês viram, né, que é meio que o mesmo pensamento, né, nos 3 CMEs. Então, por isso que deu tão certo essa parceria, né? E aí, colocando o pingo nos is, né? Como fazer acontecer?
Então, a gente vai falar um pouquinho sobre como foi que a gente fez. E aí, em 2022, a gente refletiu, né, a gente refletindo junto, percebemos que existiam essas necessidades formativas em comum. Então, realmente, as professoras, elas precisavam de formação, elas precisavam saber como trabalhar com as crianças. Inclusive, aqui no CEMEI, a gente tem isso como currículo, né? Tá no nosso currículo trabalhar com temas de pesquisa, e todas as professoras, nenhuma tinha trabalhado com tema de pesquisa. E a gente, meu Deus, e agora? Como é que a gente vai fazer? E aí, vamos fazer formação. E aí, a Dilma, lá no Zilda, vamos, quero também. E aí, Adriana, eita, vai ter, quero também. E aí, vamos lá. E a gente se juntou, né? E essas eram dificuldades presentes nas 3 instituições. Então, por isso, né, surgiu o desejo de reunirmos forças e promovermos uma formação em conjunto, que contemplasse essas questões. E aí, a gente, primeiramente, se reuniu, né, fez uma reunião, e a gente começou a traçar os primeiros passos. Quando que a gente faria essa formação? Né? Que data? Porque você sabe que o calendário, minha gente, eu não sei o que está acontecendo, mas misericórdia. Tá difícil. Então, assim, as datas estavam, né, super apertadas. E aí a gente, não, então vamos fazer depois das férias, naquele dia de PPC, né, que já está lá planejado, vamos ter que fazer nesse dia, porque se a gente não tem outro dia para fazer, então vamos fazer nesse dia. Então, a gente teve que ficar em um dia só, né? Então, a gente só tinha um dia para fazer essa formação. E o local, né? Onde é que a gente faz? E aí tinha que ser grande o suficiente para comportar todas as professoras e todas as estagiárias, né, que tinham nos 3 CMEs. Então, e também tinha que ser de fácil acesso, né? Não adianta a gente botar num canto que ninguém conseguia chegar. E o horário? A gente percebeu que, infelizmente, as professoras da tarde não iam poder vir todas de manhã, por exemplo. Ia ser muito, muito legal, né? Quando a gente consegue juntar o grupo todo e fazer a formação junto. Então, a gente teve que fazer matutino e vespertino. Então, fazer a formação em 2 horários. A mesma formação de manhã e a mesma formação de tarde. Então, isso tudo a gente foi conversando, né? Vendo que dava certo, o que não dava. E o tema da oficina. Então, a gente pensou, nossa, a gente tem um dia só, um momento só. Como é que a gente vai abordar, né, tudo que a gente queria, assim? Então, a gente priorizou o tema de pesquisa, né? E aí, quem daria essa formação? Temos dinheiro? Não. E aí a gente, né? Meu Deus, como é que a gente faz, né? Que temas a gente vai abordar naquele horário que a gente tem? Né? Então, esses foram os primeiros passos da nossa reunião, né? A gente pensando como é que a gente ia fazer. E aí, pensando mais alguns detalhes, né? Questão do lanche. Elas vão chegar, vai ter o quê? Será que é legal fazer um café da manhã? Ou um lanche? Aí a gente escolheu fazer um café da manhã de manhã, e no parte da tarde a gente fez um lanche, né? No meio da tarde. Mas elas vão chegar aqui e vão receber o quê? Vai ter o quê? E aí a gente pensou numa lembrancinha, né? A gente fez um chaveiro, a gente fez um bloquinho, né? Para elas anotarem. A gente pensou, mas e aí, como vai começar a nossa formação, a nossa oficina? Né? Tem que ter uma coisa legal, então a gente pensou numa acolhida, né? Numa dinâmica. Então isso tudo foram detalhes que a gente foi pensando para incrementar, né, a nossa formação. E a questão do deslocamento. E a gente percebeu que a maioria das professoras, minha gente, é tudo de Macaíba. Como é que pode, hein? Nos 3 CMEs, assim, tem muita gente de Macaíba. Então, querendo ou não, a gente fez aqui no Marilanda, porque era o canto mais perto, né? E teria como elas se organizarem no deslocamento, né? Nas caronas, tudo. E aí a gente resolveu fazer aqui no Marilanda, no Guarapes. E só assim, para complementar essa fala de Naíssa, tudo foi pensado em conjunto, né? Os 3 CMEs. E aí a gente começou a preparar a oficina. Então, foi definido com um grupo que o tema projeto de pesquisa era a principal necessidade, né? E aí, 2 gestoras se propuseram a fazer essa formação. Lembra que a gente disse que entendia? Então, a gente pensa, né? Quem pode dar? E aí, já tenho muita não, mas eu tenho uma bagagem de trabalho com projeto de pesquisa. Dilma também tem, né? Desde ela era coordenadora, depois foi gestora, e sempre trabalhando também com projeto de pesquisa. Então, a gente tinha muita coisa para falar, né? E aí a gente pensou, não, então a gente senta, a gente organiza essa oficina e a gente dá para as professoras. Inclusive, essa oficina foi meio que baseada em outras que a gente já fez. Porque, como eu disse, a rotatividade de professoras aqui no Marilanda era muito grande. Então, essa oficina, ela foi meio que
já foi feita e a gente foi só reestruturando, né? E aí chegou nessa que a gente fez em 2022. Aí só complementando um pouquinho, só fala Mai. Quando a Mai fala assim, já foi reestruturando uma, né, que já acontecia, é porque acontecia já no CEMEI Marilândia, né? E assim, a Dilma fazia parte já dessas formações, então assim, foi se reestruturando a partir disso. E a gente pensou, nada melhor do que as duas, né, que já estavam nesse processo para dar a formação para as demais. E aí a gente organizou essa formação em 3 momentos. O primeiro, a gente ia tecer o projeto junto com as professoras. Então, é meio que uma oficina prática com elas, né? E junto com elas, a gente ia traçar os primeiros passos do projeto, que é escolha do tema, levantamento dos conhecimentos prévios, definição dos questionamentos. Então, isso tudo foi feito com elas, né? Junto na sala, como se fosse uma oficina, né? Junto com as professoras. Depois disso, a gente fez um momento de apreciação de álbuns e materiais de projetos já realizados. Então, aqui no Marilândia, a gente tem um acervo muito grande. Isabel, nossa coordenadora, é muito responsável por isso, né? Então, assim, a gente tem um acervo grande de portfólios, álbuns do projeto, muitas coisas de projeto. Então, ela conseguiu colocar numa sala, assim, gigantesca, com muita coisa, e as professoras tiveram acesso a esses materiais e viram, né, na prática, assim, como é que aqueles projetos saíram, como surgiu, o que é que as crianças fizeram, né, que experiências foram propostas. Então, foi um momento bem legal. Até projetos que já foram apresentados pela secretaria, no momento que teve, foi aqui? Não, sim, tem os álbuns também. E depois a gente foi para um momento de exposição teórica sobre o projeto de pesquisa. E aí a gente colocou para as professoras um dos capítulos desse livro aqui, que é Projetos Pedagógicos na Educação Infantil, de Maria Carmen Silveira Barbosa e Maria das Graças Souza. E aí a gente falou de um dos capítulos desse livro, que fala exatamente sobre a preparação do projeto, como iniciar, como dar um pontapé inicial. E aí, depois a gente falou um pouquinho dos relatos dos projetos que a gente fez. E aí, projetos que a gente já apresentou em outros cantos, né? No NEI, naquela... como é que é o nome? Aí, Fortaleza. Também. Nos projetos por aí. A gente já apresentou também na Genat, não, foi aquele ano, acho que foi 2019, né, que teve lá na secretaria, que a gente também apresentou alguns projetos, banners, e aí no Conedu também, em 2019, a gente apresentou. Então, muitos projetos a gente já tem, assim, os relatos, né, prontos. E aí a gente passou para as professoras. Então, foi, tipo, teórica. Vale ressaltar, Naí, vale ressaltar que, assim, de antemão, quando a gente começou a discutir a formação, a nossa intenção é que os professores tivessem um pouco dessa prática, vivenciassem um pouco dessa prática, para não ficar muito teórico, só slide. E aí surgiu a ideia de começarmos a realizar a oficina como se começa um projeto, né? Uma das possibilidades de se começar um projeto na sala. E começamos, né, induzindo um tema, porque o projeto de pesquisa pode também se induzir o tema ou surgir da curiosidade das crianças, mas naquele momento a gente precisou induzir o tema. E aí, depois da vivência desses projetos, foi que a gente precisou, levou para apreciação dos vários e vários materiais que temos no Marilândia, de vários projetos no decorrer desses anos, para elas perceberem que é possível, para a gente perceber que é possível, sim, realizar trabalhos maravilhosos, com aulas, passeios maravilhosas também. Então, daí, a gente faz o fechamento com a parte teórica, né, que precisa, toda prática precisa dessa teoria, que solidifique, né, e essa formação, a nossa intenção é que suscitasse mesmo o desejo de começar a trabalhar com projetos. Era o objetivo maior. A gente não queria formar os professores, mas queria suscitar esse desejo de trabalhar projeto de pesquisa, de perceber como é interessante e como é prazeroso para as crianças, e eu acho que foi mais ou menos por aí. Também queria dizer assim que a forma como foi organizada a formação, ela assim, era uma formação de 3, 4 horas, né? Então, ela tinha que atingir logo o objetivo. E a forma que foi tudo organizado, ela foi bem direta,
Porque muitas vezes a gente vai nessas formações e, assim, a parte teórica, ela é importante, mas muitas vezes ela ocupa um espaço tão grande que a prática, né, aí você, assim, a gente conseguiu ir, assim, no ponto, chegar direto, assim, na prática, mostrar realmente como é que fazia, qual era o passo a passo, o que precisava ter no projeto de pesquisa, qual era, vamos dizer assim, o caminho a seguir para se elaborar um projeto de pesquisa. Então, tenho certeza que todo mundo que estava ali já saiu assim com as ideias assim já fervendo, assim, então dá certo, é possível, é capaz, não é tão dispendioso assim, né? Então, acho assim que ela buscou ali mesmo já naquele momento, assim, dentro da prática dela, pensar assim, poxa, naquele dia os meninos estavam falando sobre isso, então se eu pegar esse gancho do que as crianças estão querendo saber, então já tenho meio caminho andado, entendeu? Acho que assim, desmistificou muita coisa, porque foi bem direto, porque assim, a gente tem que saber também utilizar esse tempo, né? Esse tempo de formação. A gente sabe as dificuldades, né? É muito difícil você reunir os educadores, você ter o espaço é difícil também, muitas vezes você quer fazer, não tem o espaço. Os planejamentos que a gente tem 1 hora após o nosso turno de trabalho, né? Muitas vezes a gente já está ali cansado, já está exausto, e assim, nem sempre rende o fruto que a gente quer, né? Muitas vezes a gente entra em outras questões também, dentro da rotina, que esses estudos vão ficando, né, para trás. E eu sempre gostei, assim, de muita coisa, das coisas que fossem práticas, que dessem, assim, nortes que você pudesse, de cara, vislumbrar o que você tem que fazer. E foi isso que aconteceu na nossa formação. Por isso que foi tão gratificante. Podem seguir, gente. O microfone, Laís. Naí, o microfone. Desligou sozinha, fui eu não. Foi. Dá para escutar agora? Desligou só, não foi? Acho que fui eu não. Tá ouvindo? Tá certo, né, agora? Acho que tá, ninguém respondeu. Os frutos dessa formação. Então, teve uma proveitosa troca de experiências, né? As professoras, elas falavam, elas comentavam, né? Davam exemplos do que tinha acontecido na sala delas, então foi bem legal. Teve uma excelente avaliação das professoras, então no final a gente percebeu que elas ficaram falando, não foi bom, obrigado, que legal que teve isso, né? E com todas as gestoras aconteceu isso também, né? Em todos os CMEs. Percebemos ao longo do ano uma prática mais consistente e objetiva. Então, depois dessa formação, que foi em julho, né, na volta das férias, a gente viu uma prática mais consistente, realmente, objetiva, assim, pensando realmente na criança, né, como centro. Observamos maior interesse e motivação pelo trabalho com projetos de pesquisa, então, teve, realmente, o objetivo era esse, né, fazer com que elas abrissem os olhos para o projeto de pesquisa, de que não era um bicho de 7 cabeças, de que era possível, de que era a forma mais interessante. Nós temos assim, né, entendemos assim, que é a forma mais interessante de trabalhar realmente com as crianças, mais proveitosa. Então, assim, foi para elas também, teve essa motivação, né? E já saímos com essa perspectiva, né, de realizar em 2023, esse ano, outra formação, ampliando também as temáticas, né? E aí, essa perspectiva foi realizada. Depois a gente conta um pouquinho. Alguns registros, né? As professoras na sala de aula, na parte da oficina, na parte teórica também. Aqui a gente tem o registro das professoras do turno matutino, teve também o do turno vespertino, mas, gente, acho que a gente tem problemas, né, com registros. É uma falha nossa. A gente faz tanta coisa, mas a gente esquece de registrar, né? E depois dessa
dessa formação, a gente abriu os olhos, né? Então, eu tenho 1000 fotos da formação desse ano. Porque a gente se ligou, nossa, despertou, né? a gente faz tanta coisa, a gente esquece de registrar, né? Então, uma dica para vocês. E aqui a foto das gestoras e coordenadoras, né, que participaram dessa formação. Então, nossa foto. E quer falar, Dilma, agora dos resultados em 2023? Né? O que resultou daquela formação toda que a gente fez em 2022, nessa primeira formação? Na verdade, assim, como foi avaliado positivamente, né, para iniciar 2023, nós pensamos em fazer uma nova formação. E aí, quando surgiu a ideia de uma nova formação, os temas foram ampliados e recebemos a indicação de mais 2 CMEs que são também da Zona Oeste. O CMEI Irmã Dulce, que fica localizado no Felipe Camarão, vizinho ao nosso, ao Zilda Arnes, e o CMEI Cléa Bezerra, que fica localizado no Guarapes, vizinho Marilanda. Então, pensando nisso, nós juntamos mais outros gestores para pensar numa formação do início de ano de 2023, que aconteceu no período de 8 a 10, não foi aí? 8 a 10 de março. Pode falar, Nay. Então, como a gente tinha mais tempo esse ano, não sei se vocês viram, mas os professores voltaram um pouco antes, né? Aqueles professores que não fizeram greve, então tinha um tempinho a mais. Então, a gente tinha, de certa forma, dias a mais. Então, por que não usar esses dias para fazer formação com eles, né? E aí, as temáticas, elas foram ampliadas. E aí, foi pensado de forma a abranger o universo da educação infantil, papel do professor, a prática do professor. E aí, a gente sentou de novo, né? Se reuniu e vamos lá, o que é que a gente pode fazer? A gente tem quantos dias? Que dia seria legal fazer? E aí, do mesmo jeito que a gente fez o primeiro, a gente sentou, programou, né? Organizou as datas, organizou o cronograma. E aí, a gente viu de novo que não daria certo fazer em um horário só. Então, a gente teve que fazer manhã com os professores da manhã e de tarde com os professores da tarde. E aí, a gente foi atrás, né, do que fazer, de sugestões de oficinas, de palestras, o que a gente podia fazer. E aí a gente pensou na comunicação não violenta, que era um tema que estava realmente em alta, era algo muito importante, né? E aí Mona Lisa, da secretaria, se disponibilizou a vir 2 dias, né? Um dia de manhã, um dia de tarde, em 2 momentos, na verdade, e nos deu essa palestra, né? Que foi meio com oficina, foi muito, muito interessante. Nossa, foi maravilhoso. Igual agora. Meu Deus, a cabeça da gente faz assim, ó. Ai, muito legal, muito legal. Outro tema que a gente trabalhou com as professoras foi o autocuidado e autoconhecimento no cotidiano, né, com a Ana Cristina de Medeiros, que também é da secretaria, ela é assessora, e ela só podia vir um horário. Então, de tarde, a gente conseguiu Leila, ela é psicóloga, e também trabalhou sobre esse tema, autocuidado, autoconhecimento no cotidiano, e também foi maravilhoso. E saberes e fazeres na educação infantil. E aí, né, puxando mesmo para quem é o professor, né, como é a prática desse professor de educação infantil. E aí, Elis Cristina, que já foi gestora daqui do CMEI, já foi coordenadora e hoje em dia é parceira da gente, né, veio trazer pela manhã esse tema. E de tarde veio Claudiana, eu não lembro o sobrenome dela, mas ela também é da Rede Municipal de Natal. E falou um pouquinho também sobre esses saberes e fazeres na educação infantil. Então, foi assim, 3 dias de muito conhecimento, foi maravilhoso, assim, todo dia as professoras acabavam de sair, eu estava aqui todos os dias, né, as meninas estavam numa formação lá com os gestores, e todo mundo, obrigada por ter chamado a gente, e eu, tá certo, elas, obrigada, foi ótimo, foi maravilhoso, então assim, teve a gente percebe que nesse novo encontro, né, nova formação, o leque se abriu, né? Os temas se ampliaram, né? Foi pensado algumas coisas que fugissem do muro da escola, né? Quando a gente fala em comunicação não violenta, quando a gente fala em autocuidado, mas que estão fora do muro da escola, mas que interferem na escola e faz bem. E a gente percebeu que alguns desses temas faziam parte da necessidade também do grupo.
né? Não foram temas aleatórios, mas foram temas percebidos e até colocados por alguns professores, né, da necessidade desse tema. E, assim, o interessante é que, na retomada aos CMEs, né, após essa formação, fizemos uma avaliação, e, assim, foi uma avaliação extremamente positiva, e os professores, assim, tanto da manhã como da tarde, embora tenham sido formadores diferentes em alguns momentos, mas, assim, muito positiva dos professores essa avaliação, o que nos deixa, assim, motivados a fazer uma terceira, né? É verdade. Vamos fazer nossa terceira formação compartilhada. Já está marcado para dia 4/7, que é dia de PPC. E vamos ter que voltar, né, àquela primeira formação, porque os professores todos mudaram. A gente só está com 2 professoras que eram da antiga, o resto tudinho agora é novo, né? E aí vamos, como a gente trabalha projeto de pesquisa agora no segundo semestre, então nós vamos voltar àquela temática, né, do projeto de pesquisa. E não sei se eu posso falar isso, mas já estou abrindo. Se alguém de outro semestre se interessar, fala com a gente, né? Estamos abertos, assim, a compartilhar essa metodologia de trabalho, né? Então, a gente está se organizando para que essa formação aconteça de novo. Então, Pronto, mas só para destacar um pouquinho assim, que a gente viu que nessa formação já foi mais trabalho, já foi mais, assim, mais dificuldade que tivemos que superar, né? E, assim, foi muito bom essa parceria, né, com todos os CMEs que vieram, se agregaram, né? A ideia inicial daqueles 3 CMEs, que eram o Zilda, o Mariolanda e o Saturnina. E, assim, a gente quer destacar também que a gente tivemos que correr atrás de novas parcerias, né? Até no caso da Secretaria de Educação, no que diz respeito às formadoras, né? Que fazem, querendo ou não, elas fazem parte da Secretaria. Então, assim, foi muito bom que a gente conseguiu, né? Esse apoio de todos, né? Que se prontificaram em fazer parte desse momento que a gente vivenciou, né? Dessa formação que a gente pensou com tanto carinho. E aí, alguns registros, né? Nossa reunião de planejamento, lá em cima, a gente sentando e pensando que dia a gente faz, como é que a gente faz, e que tema, esse tema é legal, esse tema não é legal. E a gente sentou e, né, organizou. Aqui a foto das professoras do matutino, todas com uma bolsinha, vocês estão vendo? Foi um dos mimos, uma das coisas que a gente pensou e ampliou. No primeiro foi um chaveiro, né? Agora foi uma bolsinha. Ai, meu Deus, isso vai ser no terceiro, né? Vamos pensar. E aí, as professoras, né? Foto, tem mais alguns registros. A palestra da psicóloga Leila, uma dinâmica. Então, todos os dias a gente, né, cada CMEI ficou responsável de fazer uma abertura, uma dinâmica num dia, cada CMEI ficou responsável de fazer o lanche do dia. Então, a gente meio que separou as atividades, né? Então, foto da palestra, das professoras na palestra, foto... Sim, o primeiro vocês viram que foi na sala de aula, né? A gente conseguiu reunir todo mundo na sala de aula. Agora não dava mais, então foi ali no pátio da nossa escola, porque era muita gente, não tinha como a gente fazer em outro canto. A dinâmica, a gente fez... Teve uma das dinâmicas que a Adriana fez, que foi na quadra, elas amaram, né, que foi uma brincadeira. Foi uma das aberturas do dia. Teve também um dia de abertura, que foi a banda do Cléa. Eu digo a banda do Cléa porque eu não lembro, mas a diretora pedagógica é de lá, junto com o seu esposo e alguns amigos, eles têm uma banda de ciranda. É banda de ciranda? Uma roda de ciranda. E aí fizemos com as professoras, né, uma roda de ciranda, foi muito legal, muito massa. Elas amaram, assim, esse momento, né, de interação, e os CMEs participaram, foi bem interessante. As professoras da manhã, professoras da tarde, então foi um grupo bem grande, né, tínhamos 5 CMEs, então era bem muito professora, né. Os estagiários nem todos participaram, porque foi naquela época que fecharam o contrato, né? Foi encerrado. Encerraram o contrato das estagiárias, então muitas estagiárias não participaram, né? Mas as professoras estavam presentes. E aí, mais algumas considerações. Dilma vai falar. Para encerrar, é importante colocar
algumas observações, né? Assim, que a gente percebeu no decorrer dessas duas formações. A primeiro ponto, que foi levantado por todos, pelo menos pelos gestores, vale muito a pena a troca de experiências. É um momento em que são N realidades, né, juntas, e os exemplos, os relatos, contribuem muito para a gente rever nossa prática, para a gente pensar diferente. Então, assim, tanto as experiências que eram compartilhadas na formação, como nos corredores, isso faz valer a pena. E mesmo a nossa experiência enquanto gestor. Né? Então, se eu não tenho aquela habilidade, Naí tem, ou Patrícia tem, então a gente junta, e vai que a Adriana traz uma dinâmica de acolhimento maravilhosa para os professores, que eu não consigo fazer. Então, esse compartilhamento de experiência, essa troca, vale muito a pena. Primeiro ponto. Segundo ponto, observamos o fortalecimento de vínculo entre os CMEs, né? A gente se aproximou. Claro que eu já era próximo do Marilana, não vou precisar explicar, mas, assim, as meninas do Saturnina, do Irmã Dulce, do CLEA, a gente traz para junto, e a gente se vê agora nas formações, quer estar discutindo uma próxima formação, então isso fortalece o vínculo enquanto equipe. Então, se o CLEA está precisando, a gente chega junto, se o Saturnina vai nos dar uma força no Zilda, como já fez em outros momentos, então isso é importante para a rede. E é interessante, assim, se outros gestores estiverem na sala e estiverem pensando em fazer uma formação, é interessante que pensem em parceiros, em CMEs que comunguem dos mesmos objetivos, ou pensem parecido, no sentido de, o CMEI, meu vizinho trabalha com projeto, então vamos fazer essa formação de projetos, ou aquele CMEI defende essa prática, então a gente também entende que é importante, vamos se juntar. É interessante também, não só a localidade, a proximidade, mas que comunguem dos mesmos objetivos, das mesmas vontades, porque vai facilitar, vai querer que aconteça mesmo. E um item, assim, que parece prático, mas é muito importante, é que a organização e a distribuição das tarefas, que não são poucas para uma formação dessa, sejam bem distribuídas, para não sobrecarregar o CMEI que recebe. Tipo, o Marilanda já recebeu a gente 2 vezes, e a todo momento a gente dizia, gente, quem vai ficar responsável para conseguir um palestrante? Naí não vai ficar sobrecarregado nesse sentido. Então, a Adriana foi buscar a psicóloga, eu fui buscar outra pessoa, a Patrícia foi pensar em outra pessoa para que juntas a gente conseguisse. E o lanche? Então, o lanche também dividido, né? E o mínimo, não pode ir, me deu dinheiro. Então, são coisas que parecem práticas, né, assim, que parecem besteiras, mas que fazem parte da prática da formação, que fazem a diferença na hora que a gente, né, termina e deu tudo certo e foi legal. Então, assim, são essas considerações finais que a gente ressalta para que outros CMEs ou grupo de professores possam fazer a formação junta. Tá certo? De fazer formação junto é interessante porque, por exemplo, quando a gente foi marcar com Mona Lisa, ela só tinha uma data disponível de manhã e uma de tarde. Imagine se ela tivesse que vir aqui no Marilanda da formação, ir lá no Zilda um dia e ir no outro CMEI outro dia. Então, assim, quando a gente junta, né, fica mais fácil até para arranjar o formador, né? Aquela pessoa que vai estar lá dando a palestra, fica mais fácil até a organização das coisas. Então, é muito legal fazer, né? A gente viu que é muito legal fazer esse tipo de experiência, né? Que é a formação compartilhada no sentido de juntar CMEs parceiros, né? Então, são algumas considerações que a gente queria colocar para vocês.